Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje vamos continuar aí a série de vídeos comentando aí algumas notícias importantes referentes à área biológica que ocorreram no ano de 2022. Bom, e a notícia de hoje é: células cerebrais humanas são implantadas em ratos para estudar doenças mentais. Segundo os cientistas, estudo visa entender melhor o desenvolvimento do cérebro humano e as doenças que o afetam. Foi publicado no dia 3/10 de 2022 por France Press. E aqui uma foto mostrando aqui o tecido cerebral do rato, e no meio essa célula amarela com várias ramificações é uma célula nervosa humana, no caso aqui, uma célula da glia, né, que são células que dão suporte aos neurônios. No caso, só de curiosidade, aí, esse aí, o astrócito, né, que é a célula mais abundante dentre as células da glia, tem a função de dar sustentação, ajudar na alimentação, regulação de neurotransmissores, entre outras funções. Então mostra aqui que ele está bem integrado ao tecido cerebral do rato. Bom, então vamos lá. Uma equipe de cientistas conseguiu implantar certos tipos de células cerebrais humanas em ratos jovens para estudar melhor distúrbios psiquiátricos complexos, como a esquizofrenia, com a perspectiva de até testar tratamentos, revelou um estudo publicado nesta quarta-feira 12. Foi publicado na revista Nature. É muito difícil estudar as doenças psiquiátricas porque os animais não as sofrem da mesma forma que os humanos, os quais não podem, por sua vez, ser submetidos a experimentos em vivo. E só um adendo aqui, pessoal, não é a primeira vez que cientistas conseguem implantar neurônios humanos em cérebros de ratos, tá? Isso já foi feito lá em 2018 por uma outra equipe de pesquisadores. Os cientistas já praticam algumas culturas em placas de Petri de tecido cerebral humano derivado de células-tronco. E no caso, essas células-tronco são advindas de células epiteliais dos doadores. Mas em laboratório, os neurônios não atingem o tamanho que teriam em cérebro humano real, segundo Sergio Pasca, professor de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Universidade de Stanford e principal autor do estudo publicado na revista Nature. Da mesma forma, esses tecidos cultivados fora do corpo humano não permitem estudar os sintomas causados por um defeito em seu funcionamento. Esses organoides cultivados em placas de Petri, eles não conseguem desenvolver muito bem, até mesmo porque não é possível ter uma rede de vascularização e assim eles acabam morrendo rápido. Para contornar essas limitações, cientistas implantaram esses tecidos cerebrais humanos chamados organoides nos cérebros de ratos jovens. Então eles escolheram 100 ratos com a idade de 2 a 3 dias de vida. E a idade era importante, pois o cérebro de um animal adulto para de se desenvolver, o que afetaria a integração das células humanas. Ao transportá-los para um animal jovem, descobrimos que os organoides podem se tornar bastante grandes e vascularizados, e podem então ser alimentados por rede sanguínea do rato, até ocupar cerca de 1/3 do hemisfério do cérebro do animal. Detalhe o professor Pasca. Então esse tamanho aí de 1/3 do hemisfério corresponde a 3 milhões de células. Para haver a implantação total desses neurônios humanos, levaram cerca de 6 meses. Mas, após a terceira semana, olha só que interessante, já era observado a sincronia das ondas cerebrais do organoide com o tecido cerebral dos ratos. E os pesquisadores testaram a boa implantação dos organoides soprando o ar nos bigodes do rato, que se traduziu em atividade elétrica nos neurônios de origem humana. Este é um sinal de que estavam desempenhando corretamente seu papel de receptor em resposta a um estímulo. Então isso mostra que o organoide conseguiu integrar-se muito bem à região somatosensorial do rato, né? Além disso, os pesquisadores conseguiram perceber que havia uma boa ligação com o tálamo,
o que garantiu a sinalização necessária para a manutenção dos neurônios. Eles então quiseram saber se esses neurônios poderiam transmitir um sinal para o corpo do rato. Agora eles já vão observar uma outra coisa: se o organoide poderia emitir um sinal que resultaria em uma resposta do rato. Para isso, implantaram organoides previamente modificados em laboratório para que reagissem à luz azul. Depois treinaram os ratos para beber de uma cânula de água quando essa luz azul estimulasse os organoides através de um fio conectado ao seu cérebro. A manobra se mostrou eficaz após 2 semanas. Então, durante 15 dias, eles treinaram esses ratos, tendo cabos de fibra óptica ligados ao organoide no cérebro deles. Então, quando eles emitiam a luz, o ratinho ia lá e bebia água da cânula, né? Eles treinaram, então, o sistema de recompensa desses ratos para que eles tivessem satisfação quando bebessem a aguinha ali após o estímulo, né? Bom, e uma coisa que foi muito importante nesse estudo também, pessoal, que é importante eu comentar, é que para eles conseguirem mostrar os resultados, para os cientistas conseguirem mostrar os resultados, eles tiveram que inovar na tecnologia de neurogravação. Por quê? Porque os arranjos de eletrodos tradicionais não são sutis o suficiente para detectar a atividade diferenciada do organoide e do tecido cerebral adjacente. Então, como é que eles superaram essa dificuldade? A partir de nanopartículas de platina, eles criaram matrizes transparentes de microeletrodos de grafeno. E aí, com esses microeletrodos, aí sim eles conseguiram medir, né, simultaneamente a atividade do organoide e do tecido cerebral dos ratos. Bom, e os dilemas éticos? A equipe finalmente usou sua nova técnica com organoides de pacientes com uma doença genética, a síndrome de Timothy. Essa síndrome de Timothy, pessoal, ela é uma síndrome muito rara, caracterizada por autismo, episódios de epilepsia, doenças cardíacas graves, né? E, além disso, comprometimento das habilidades linguísticas e de interação social, né? E já havia sido detectado em estudos com organoides em placas de Petri que os organoides advindos de pessoas com a síndrome de Timothy produziam mais dopamina do que os organoides com células de pessoas saudáveis. Aí ele descobriu que no cérebro de ratos, esses organoides cresciam menos rapidamente e tinham menor atividade do que os organoides de pacientes saudáveis. Então viram que os organoides com células advindas de pessoas com a síndrome tinham menor atividade. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram o organoide, né, com as células da síndrome de Timothy e implantaram num hemisfério, e o outro organoide com células de pessoas saudáveis implantaram no outro hemisfério, e aí eles compararam o desenvolvimento dos dois, né? Eles perceberam que os neurônios, né, do organoide com células de síndrome de Timothy tinham maior quantidade de dendritos. Dendrito é aquela ramificação do corpo do neurônio onde chega a sinalização do axônio de um outro neurônio, né? Só que esses dendritos eles eram mais curtos, tá? Então eles conseguiram constatar isso no estudo. Essa técnica poderá ser usada no futuro para testar novos medicamentos, segundo os 2 cientistas que não estiveram envolvidos no estudo, mas que comentaram suas descobertas na Nature. A técnica leva a nossa capacidade de estudar o desenvolvimento, a evolução e doenças do cérebro humano para um território desconhecido. Escreveram Gray Kemp, do Instituto Suíço Roche, não sei como é que lê isso, e Barbara Teutlin, da Escola Politécnica de Zurique. A técnica revela alguns dilemas éticos, principalmente o de saber até que ponto a implantação de tecido cerebral humano em um animal pode alterar sua verdadeira natureza. O professor Pasqua descartou esse risco para o rato devido à grande velocidade com que o cérebro se desenvolve em relação ao de um humano. Ele chamou de barreira natural o funcionamento do córtex de um rato, que não teria tempo para integrar profundamente os neurônios de origem humana.
Uma barreira semelhante poderia, contudo, não existir em outras espécies mais próximas ao homem, segundo o professor Pasca, contrariando o uso desse método em primatas. Nesse sentido, ele destaca o imperativo moral de poder estudar melhor e, eventualmente, curar os transtornos psiquiátricos, levando em conta a proximidade do modelo animal utilizado para humanos. Os transtornos psiquiátricos humanos são, em grande parte, característicos do ser humano. Por isso, devemos refletir cuidadosamente sobre em que medida queremos trabalhar com alguns desses modelos, advertiu. Bom, e para finalizarmos então aí o nosso vídeo, vale a pena a gente então refletir aqui, né, considerar aqui especificamente o que é vantagem, o que é desvantagem relacionado a esse tipo de estudo. Então, as vantagens, né? Quando neurônios humanos são implantados no cérebro de um animal, os mesmos desenvolvem de um modo mais parecido com o que ocorreria no cérebro humano. E isso possibilitaria, então, estudos mais realistas, né? Outra coisa é o fato de poder ser modelado, né, uma doença humana, ser modelado uma doença humana em nível de circuitos cerebrais. Outro ponto seria a possibilidade de observar o comportamento de animais com várias síndromes humanas e várias doenças neurológicas e neuronais. E, por fim, tais estudos poderiam ampliar a compreensão de como reparar lesões cerebrais humanas, tá? Bom, e qual seria uma desvantagem? Então, criar seres vivos que tivessem um cérebro parecido com o de humanos, né? Que criatura poderia surgir disso aí? Então, discussões bioéticas aprofundadas seriam importantes, né? E assim, a partir dessas discussões, ter o norteamento para a criação de normas que digam até que ponto essas pesquisas, né, podem avançar. Beleza? Então espero que tenham gostado. Eu achei esse estudo aqui muito interessante, muito inovador. É um marco importante aqui, né, na pesquisa neurológica, né, relacionada ao desenvolvimento de síndromes, né? Então, eu vou estar sempre acompanhando aí, né, a repercussão desse tipo de estudo, novos estudos referentes a isso e trazer para vocês, tá? Bom, eu peço que vocês deem um like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho. Até a próxima.